4.000 livros distribuídos hoje vão chegar às mãos de 50 mil crianças. A ideia do Ministério da Educação é desenvolver hábitos de leitura às crianças. É de pequeno que se torce o pepino. O Ministério da Educação, com o apoio de parceiros, quer que as crianças comecem a ler mais cedo. Por isso, vai distribuir gratuitamente 4.000 livros aos alunos, desde contos, gramáticas, livros sobre aritmética e caligrafia. A importância do livro é indiscutível na sociedade e em Moçambique é necessário e fundamental nas escolas, para que os hábitos por leitura possam ser cada vez maiores e melhores e os resultados escolares possam ser atingidos. Os livros serão distribuídos pelas bibliotecas das escolas. Os parceiros do Clube Amigos da Educação esperam que os livros também beneficiem aos professores. Com este apoio que hoje concretizamos, os professores das escolas abrangidas poderão desenvolver estratégias adequadas ao nível etário dos seus alunos, em sala de aula, promovendo o gosto pela leitura, pela descoberta do conhecimento e, assim, o sucesso escolar. Para o Ministro da Educação, a oferta é uma mais-valia, na medida em que irá contribuir para que os alunos, desde cedo, tenham contacto com a leitura. Para os alunos eu dizia, estes livros são especialmente feitos para vocês. Se cada um aprender a ler de forma eficaz e desenvolver o gosto pela leitura e pelo conhecimento, vocês estarão contribuindo para o bem da vossa família, da vossa comunidade e para o bem do nosso país. O lançamento da coleção dos livros do Clube Amigos da Criança acontece 2 dias depois da celebração do Dia Mundial do Livro e no mesmo mês em que se celebra o Dia do Livro Infantil. As mortes por malária reduziram em 24% no ano passado, mas o número das pessoas que contraiu a doença aumentou. Os dados são divulgados pela Ministra da Saúde, que anunciou a distribuição de 16 milhões de redes mosquiteiras em todo o país ainda este ano. Esta segunda-feira assinala-se o Dia Mundial de Luta contra a Malária, uma doença responsável pela maior parte das mortes em Moçambique. As cerimônias centrais tiveram lugar em Nampula, com a inauguração de uma feira de saúde. No evento, houve demonstração de atividades ligadas à área, desde testes de várias doenças e simulação de pulverização. A Ministra da Saúde aponta que o número de mortos por malária está a reduzir, mas as estatísticas continuam a preocupar o governo. O perfil epidemiológico do nosso país em 2015 registrou um aumento de 10% em relação aos casos notificados em 2014. Mas, felizmente, tivemos uma redução dos óbitos em 24%. Este aumento de casos preocupa o nosso governo, uma vez que interfere negativamente no desenvolvimento econômico e social do nosso país. O governo está a estender a rede sanitária, assim como o acesso aos medicamentos, de modo a tratar a doença. Outra estratégia é a distribuição de redes mosquiteiras em todo o país, ainda este ano. A campanha será lançada em setembro de 2016, aqui em Nampula, e serão distribuídas cerca de 16 milhões de redes mosquiteiras impregnadas com inseticida de longa duração em todo o país. Os Estados Unidos da América, um dos parceiros do governo no combate à malária, diz que a comunidade internacional não pode ficar alheia às mortes causadas pela doença em Moçambique. Por isso, quando ouvimos dizer que em Moçambique morrem mais crianças de malária do que qualquer outra doença, somos levados a pensar na importância do compromisso que temos com o povo moçambicano através do seu governo para continuar a colaborar no sentido de libertar este país de malária. A malária mata mais nas províncias mais populosas do país, nomeadamente Nampula e Zambésia. O chefe do Departamento de Saúde Pública em Inhambane diz que é preciso associar as redes mosquiteiras a outras formas de prevenção. O responsável diz ainda que as limitações financeiras podem comprometer a campanha de combate à malária naquela província.
Apesar da redução de casos de malária em Inhambane, os números ainda são preocupantes, dado que colocam este ponto do país como a 5ª província que mais casos de malária registra. No primeiro trimestre deste ano foram registrados cerca de 160 mil casos, contra 175 mil de igual período do ano passado. Os esforços no combate a esta doença podem ser anulados devido a limitações financeiras, dado que para este ano só há dinheiro para pulverização intradomiciliária em apenas um distrito. Não basta só distribuir as redes de mosquiteira, mas também deve haver uma combinação dos outros métodos de prevenção. Para este ano, nós vamos fazer a pulverização intradomiciliária. É um processo que nós vínhamos efetuando em 4 distritos da nossa província, mas devido à exiguidade do fundo, fomos obrigados a interromper por um ano, mas este ano conseguimos financiamento para conseguirmos fazer essa pulverização no distrito da Macinga. A pulverização vai começar no mês de setembro e vai durar 90 dias. Por outro lado, Luís Diniz mostrou-se preocupado com a negligência de algumas famílias que, mesmo com rede mosquiteira, insistem em dormir desprotegidas do mosquito. Infelizmente, a mudança de comportamento é um processo. Apesar dessas medidas de sensibilização, costumamos ainda verificar alguns focos de algumas comunidades de pessoas que usam a rede mosquiteira de forma inadequada, ou mesmo tendo ou possuindo a rede mosquiteira, não fazem uso. É uma preocupação para o setor de saúde, mas o nosso esforço é continuar a fazer a sensibilização para o uso devido da rede mosquiteira. Refira-se que nos primeiros 3 meses deste ano, 13 pessoas morreram vítimas de malária na província de Inhambane, contra 31 óbitos registrados em igual período do ano passado, resultado das campanhas de prevenção e combate à malária promovidas nas comunidades pelos agentes polivalentes e elementares. A RENAMO, ao nível da Assembleia Provincial de Sofala, garantiu hoje que continuará a lutar com todas as suas forças, tanto a nível interno, assim como internacionalmente, no sentido de ver seu projeto das autarquias provinciais a ser implementado. Os membros da RENAMO na Assembleia Provincial de Sofala garantiram esta segunda-feira, durante a abertura da segunda sessão ordinária daquele órgão, que jamais desistiram do projeto das autarquias provinciais e que continuarão a lutar firmemente até ver o mesmo a ser implementado, alegando que tal iniciativa visa fazer cumprir na íntegra o Acordo Geral de Paz. Passar para a integração gloriosa das forças da RENAMO na defesa e segurança. Também institucionalização, a implementação das autarquias provinciais. E mesmo que nos matem pelas autarquias provinciais, insistimos, persistimos e não desistimos até a vitória final. Aceitem a mediação internacional, o povo está sofrendo. Onde está a dita paz propalada nos discursos governamentais? Que de longe parece que tudo vai bem, mas na prática não está a acontecer. Por seu turno, o Partido Frelimo teceu, na mesma sessão, duras críticas à RENAMO pelo facto da ala militar desta formação política estar a protagonizar ataques ao longo das estradas nacionais número 6 e 7 nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia. Estes ataques a alvos civis e militares visam retroceder o nosso país, pois afugentam investidores e destroem os bens conquistados com sacrifício das nossas populações. Assim, a bancada da Frelimo na Assembleia Provincial de Sofala, minha bancada, condena veementemente as ações belicistas da RENAMO e apela ao seu líder para aceitar o convite de Sua Excelência, Presidente Filipe Jacinto Nyusi, que de forma reiterada tem demonstrado a sua disponibilidade para o diálogo sem precondições com a RENAMO e outros segmentos da sociedade para o alcance de uma paz duradoura.
A presente sessão da Assembleia Provincial de Sofala, que deverá terminar na próxima sexta-feira, tem como pontos de agenda a apresentação, apreciação e aprovação da conta gerência da Assembleia Provincial para o ano de 2015, assim como a apresentação, debate e balanço do Plano Econômico e Social de 2015 e ainda a apresentação do orçamento aprovado para o ano de 2016. O presidente do MDM, Davis Simango, defende a criação de uma comissão de inquérito constituída por deputados da Assembleia da República, no sentido de se apurarem as circunstâncias em que o país se endividou, e apela ao presidente da República, Filipe Nyusi, a explicar aos moçambicanos a razão das dívidas públicas que têm sido divulgadas no exterior. O presidente do MDM, Davis Simango, convocou a imprensa recentemente na cidade da Beira para manifestar de forma pública o posicionamento deste partido em relação às dívidas públicas de Moçambique que têm sido divulgadas a partir do exterior. Davis Simango começou por lembrar ao governo que a soberania de um país democrático reside no povo e que ao governo foram delegadas apenas funções no âmbito de um contrato social. Pelo que o MDM exige e vai propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre endividamento público. Gostaríamos de lembrar aos compatriotas de que num Estado de Direito não se descobrem dívidas públicas. As dívidas contraídas pelo Estado são devidamente registradas pelo Banco Central e a Assembleia da República é devidamente informada. E a partir de certos limites requer naturalmente que o Governo peça permissão à Assembleia da República. Davis Simango afirmou que o MDM, através de seus parlamentares, vai solicitar um debate extraordinário na Assembleia da República com o chefe do Governo. O Governo está disposto a explicar a Bruxelas e enviar equipas para os Estados Unidos da América. Muito bem, mas a nossa soberania exige que o Governo explique aos moçambicanos na tribuna do Parlamento moçambicano. O Presidente da República e o Partido Frelimo devem explicações ao país e não ao Comitê Central. Em democracia, os assuntos do Estado discutem-se nos órgãos de soberania e não nas salas ou escolas de qualquer partido político. A bancada parlamentar do MDM diz que os refugiados moçambicanos do Malawi não voltam às zonas de origem porque continuam sendo lugares inseguros. A bancada dirigida por Lutero Simango diz que viajou a Tete e a Malawi e constatou que as autoridades malawianas estão a transferir os refugiados do campo de Capice para Luanda, mesmo por uma questão de segurança perante as forças militares moçambicanas. O grupo parlamentar do MDM deslocou aos distritos de Angônia e Sangano, palco dos combates e a origem dos refugiados. Nos dois lugares não se cruzou com nenhuma família que tenha retornado dos campos de refugiados, o que contraria a propaganda do governo de que não há conflito armado, pois a insegurança persiste cada vez mais. As autoridades malawianas e o Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas, ANCNUR, iniciaram a transferência dos refugiados do campo de Capece para um novo, localizado mais para o interior, Luanda, por razões de segurança. O grupo parlamentar do MDM entendeu que a segurança referida diz respeito ao fato de o campo de Capece se localizar muito próximo da fronteira com Moçambique, o que pode criar o deslocamento das operações militares para Malawi, com todas as repercussões dos assassinatos ou eliminações físicas no cotidiano moçambicano. Foi hoje lançada oficialmente a Fundação Dom Denis Singulane, com o objetivo de trabalhar em áreas sociais. O evento, que contou com a presença do governo, serviu também para a apresentação dos membros do Conselho de Administração da Fundação. Este é o ato que marca o arranque oficial da Fundação Dom Denis Singulane. A cerimônia de lançamento em Maputo contou com a presença de membros do governo, líderes religiosos, diplomatas, entre outras personalidades.
Dom Dinis desenvolve várias ações de impacto social, sobretudo na luta contra a malária e na preservação da paz. A sua fundação vai agregar todos os esforços com vista ao bem-estar da sociedade. Os pilares são 4: paz, ética, saúde e espiritualidade. A Fundação Dom Dinis Sengulane assume-se como referência em Moçambique e além, na promoção de vida plena. Tem como visão ser referência da vida plena, educando as pessoas através da espiritualidade, da paz, da ética e da saúde, com vista a uma vida saudável no corpo, na mente e no espírito. A sua missão é promover e contribuir para as boas práticas da paz, saúde, ética e espiritualidade, através da educação do ser humano em todas as suas dimensões. O lançamento da Fundação Dom Dinis Sengulane coincide com o Dia Mundial de Combate à Malária e coube ao Vice-Ministro da Saúde, Monzinho Saíde, apontar os feitos do patrono da Fundação na luta contra esta doença. Dom Dinis Sengulane esteve sempre no setor de saúde, na formação de profissionais, no trabalho para resolver os diferentes problemas de saúde, e por isso nós consideramos Dom Dinis Sengulane um funcionário, um parceiro muito próximo do setor de saúde. As suas ações estão nas várias áreas de intervenção, na formação de profissionais, onde faz parte de diferentes coletivos de trabalho nas nossas instituições de formação, no movimento Fazer Recuar a Malária, onde lidera este grupo que tem um impacto muito grande na luta contra a malária. Já o embaixador da Irlanda, William Carlos, destacou os trabalhos que a Fundação está a levar a cabo nas campanhas de sensibilização contra a violência. A Fundação está a trabalhar com grupos comunitários em Inhambane sobre a violência doméstica, casamentos prematuros, rejeição de idosos e abandono de estudos pelas raparigas. São áreas importantes em que a Embaixada está envolvida. A ocasião serviu também para conferir posse aos membros do Conselho de Administração da Fundação. O lançamento da organização acontece numa altura em que o Bispo Emérito da Igreja Anglicana completou 70 anos de vida e 40 anos de episcopado. Buane celebrou hoje 29 anos de elevação à categoria de vila e dedicou as celebrações às 1.500 famílias vítimas do vendaval de 20 de fevereiro deste ano. Um distrito com mais de 80 mil habitantes e que já foi conhecido como celeiro da província de Maputo. Buane parou esta segunda-feira para celebrar 29 anos de elevação à categoria de vila e 3 como município. As comemorações juntaram governo local, líderes comunitários e população em geral e foram dedicadas a 1.500 famílias que perderam suas casas e bens no vendaval de 20 de fevereiro. Preferimos empregar todo o dinheiro que queríamos para fazer as festas, empregar para aqueles que ainda estão em situações difíceis. Não fazia sentido nós estarmos no momento ainda a pedir donativos, ainda pedir ajuda aos demais cidadãos moçambicanos para minimizar as dificuldades dos cidadãos que sofreram com aquela catástrofe do dia 20, estarmos aqui a dar festas, a fazer gastos, que esses mesmos gastos vão ser reconduzidos às famílias ainda necessitadas. Abastecimento de água e expansão da rede de energia elétrica são os principais desafios. Há muita oscilação, água também. Neste bairro aqui, água é abastecimento. Nós temos que arranjar depósitos, meter água das 6, 5, tem que acordar muito cedo para encher os bidões. Muito lamentável porque a água sai aqui em Buane, é a partir de Buane para a cidade. Mas nós, como residentes do município de Buane, passamos mal. Às vezes a água só sai nas manhãs. Por aí 8 horas, 8h30 já não sai água. Mesmo assim, o presidente do Conselho Municipal, Jacinto Loureiro, diz que já há alguns avanços. Estamos a resolver o problema da água, praticamente está resolvido em Buane. Somos 33 bairros, 24 dos quais já têm água. Antes da nossa vinda, apenas 3 bairros tinham água.
temos vias de acesso em quase todos os bairros. Com equipamento próprio, nós estamos a abrir 5 estradas em cada bairro, como estrada, campo de futebol e água. Isto é um grande presente para estes municípios neste 29º aniversário da Vila de Boane. Boane foi elevado à categoria de vila em 1987 e em 2013 ganhou o estatuto de município por decisão do governo. Subiu de 200 para 700 o número de pessoas que confirmaram presença na Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa. Há menos de 10 dias para o evento, a comissão organizadora deu ponto de situação dos preparativos ao governo da província de Maputo. Raimundo Diomba abriu as portas do seu gabinete de trabalho e ouviu da comissão organizadora da conferência do OIDP, liderada por Calixto Coça, o estágio de preparação do evento. Num encontro de quase 2 horas, a portas fechadas, o governador da província de Maputo foi informado sobre a organização do município da Matola para receber os visitantes, inscrições e o programa para o qual propôs alguns acertos. Há algumas sugestões também de melhoramento, designadamente a participação de alguns grupos culturais identificados que deviam, portanto, nós temos grupos que já tínhamos selecionado, mas foi-nos sugerido acrescentar mais alguns grupos culturais. O alargamento, portanto, a apresentação da experiência da província na participação cidadã, porque a província não tinha, portanto, lá dentro também um elemento específico, mas vai apresentar. A participação também na mesa sobre a arte e democracia, portanto, a experiência da província neste domínio, e outros aspectos relacionados com o melhoramento dos aspectos protocolares, mas, acima de tudo, o que se manifestou foi que o interesse e a abertura do governo provincial em reforçar, já participava connosco. Na última semana, o número de participantes confirmados subiu de 200 para cerca de 700 pessoas, entre nacionais e estrangeiros. A cidade está a tomar forma já em termos de festividade e engalanamento. Os lugares preparados estão. O número de participantes está a aumentar diariamente, particularmente agora com a comunicação social cada vez mais intensa e com a nossa participação nas universidades e escolas. Está a aumentar o nível de participação e de adesão das pessoas. Provavelmente vai ser uma conferência nunca antes conseguida. O número de cidades do mundo que já confirmaram a sua presença, em nenhum momento de 15 anos de existência da OIDP foi conseguido esse número. No evento agendado para os próximos dias, 4, 5 e 6 de maio, está ainda confirmada a presença de representantes de 58 cidades do mundo, além dos 52 municípios nacionais. E assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava bem pago. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. O
Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Está a ver Jornal da Noite, edição de segunda-feira. 2 falsos funcionários do FIPAG que fazem parte de uma quadrilha de 6 elementos que se dedicava a burlar e extorquir clientes daquela empresa acabam de ser detidos na cidade da Beira. Parte dos elementos da quadrilha são antigos funcionários do FIPAG. Descoberta a quadrilha que nos últimos tempos se fazia passar por funcionários do FIPAG na cidade da Beira e que, com recurso a diversas artimanhas, burlaram e extorquiram valores monetários variáveis aos clientes do FIPAG desonestos, em situação duvidosa ou ainda os que desconhecem os seus direitos. A quadrilha, que é composta por 6 elementos, 2 dos quais já conta com a polícia e os outros andam fugitivos, recorria a estas ferramentas e uniformes do FIPAG para enganar as suas vítimas nos bairros periféricos, fato que dificultava a neutralização dos mesmos, até que uma denúncia popular pôs fim às suas ações criminosas. Semana passada esses jovens vieram em casa, me encontraram, eu estava em casa sozinha. Logo daí chegaram, como o contador não estava bem, chegaram e falaram, moça, tudo bem, tudo. Estou pedindo o quê? Fatura. Fui dentro, levei toda a fatura, mostrei. Logo daí disse nada. Esse contador está mal. Foi mandado com o quê? Com o chefe da FIPAG, disse para vir cortar água. Eu cheguei, cortar água. Disse sim, se você não quer para cortar água, dá 150. Começaram a querer lutar comigo aí. E eu com criança na queca, entrei dentro. Logo um vizinho disse, mãe, vai tirar 150 dar. Cheguei, tirei 150 dele, foram, deixaram meu telefone. Logo daí, meu marido quando veio levar aquele meu telefone e ligou para eles, não liga mais tarde. Onde já quando foram em casa de minha tia, queriam cortar mais água. Quando eu cheguei, logo vi esse moço. Eu falei, tia, esses são burladores, chegaram em casa, me atrabaram 150. Se tia quer, diz para eles trazer o quê? Mostra Carachá. Mostra Carachá. Carachá está em casa, se quer, vamos em casa. E levar Carachá, esquecemos. Meu tio logo lhe pegou gola, nada. Ele já quer fazer guerra aí com minha tia, meu tio, todos vão vos bater. Quando vocês nos deixarem, vocês vão ver, vocês todos estão aqui, já vi, vossas caras vão ver. Quando nós sair, vão ver. Né? Logo daí um vizinho disse, vamos levar esses jovens para a esquadra. Quando chegamos aqui, já ontem com ele. O suposto líder da quadrilha e um dos antigos funcionários do FIPAG nega a acusação. Está a fazer meus pescados pela zona, estão me pegar, estão a dizer que nada, vocês estão a burlar pessoas na zona. Este material que está aí? Esse material, não, faço canalizações, pescados de canalização. Onde é que aprendeu isto? Aprendi na escola industrial e entrei de novo na FIPAG, trabalhava lá, só que agora já não estou. O outro detido confessa o crime e conta que a quadrilha tinha um cadastro de alguns clientes desonestos do FIPAG. Exigiam, por exemplo, faturas atualizadas, mas como não os apresentavam e ameaçavam interromper o fornecimento da água a troca de dinheiro. A fatura do ano passado, a água tinha que se cortar. Eu perguntei a ele como você vai cortar água aqui. Você disse, vamos fazer o job de canalização em casa de um senhor ao pé da escola secundária. Depois ele disse, não, domingo vamos sair, vamos lá da rua para nós ir lá onde eu falei que quero trabalhar. Chegamos aqui no meio aqui. Depois veio alguns jovens disse, não, vocês são burladores. E eu falei, sim, eu não sou burlador, como ele usava o fardamento da FIPAG. Não sei, vinha fazer há muito tempo esse serviço, já não sei. O FIPAG indicou que as ações desta quadrilha têm estado a criar enormes prejuízos à própria empresa e aos consumidores. Temos tido algum indicador que falamos sobre perdas, que é água não contabilizada. Essas ligações em clandestina nos afetam perfeitamente sobre este conteúdo. A polícia lançou apelos para que os clientes do FIPAG estejam mais atentos com vista a evitar burlas de género. Uma cidadã está a contas com a Procuradoria-Geral da República por possuir dupla identidade. De acordo com a Direção de Identificação Civil, é mais 60 pessoas em igual situação e os casos estão a ser investigados. A pessoa, no lugar de falsificar a certidão, usando a sua própria identidade, foi buscar a identidade de uma outra pessoa e mandou fazer a certidão em seus próprios nomes. E nesse caso também temos um caso aqui, verificado na província de Sofala, em que uma cidadã, infelizmente, meteu-se nesse tipo de situações, tem uma determinada identidade e foi pedir bilhete de identidade com uma outra identidade, é funcionária do Estado com uma outra identidade, não com a sua real identidade. Portanto, são situações que as pessoas devem evitar, porque são situações que, pelo simples não, vão prejudicar a sua carreira. Por exemplo, essa senhora vai se prejudicar na sua carreira como professor, porque a identidade que está a usar não é a identidade real, está a usar uma identidade de uma outra pessoa.
Então, nós estamos a trabalhar o caso para que a senhora nos esclareça de quem é efetivamente a identidade, se é dela, como é que obteve, quais são os contornos que estão por detrás dessa duplicação de identidade. É preciso dizer que todos os casos de duplicação de registro de nascimento nós notificamos as pessoas. Só que, infelizmente, as residências que os nossos concidadãos oferecem ou indicam quando tratam bilhete de idade não são residências reais. Os números de telefone que fazem menção quando tratam bilhete de idade não são reais, porque nós ligamos para o cidadão, o número ou não chama, ou se chama não é do requerente do bilhete de idade. O outro tanto é que quando vai essa residência que o requerente indicou, aquela residência, o indivíduo nem é conhecido. Então fica difícil resolver esse tipo de situações. Um jovem de 21 anos espancou até a morte um guarda de um estabelecimento comercial em Maputo, alegadamente por este ter ficado com 300 meticais do seu troco. O jovem já está a contas com a polícia. Tratou-se do tipo legal de crime de homicídio qualificado. Ocorreu no bairro de Mazangalene, no dia 18 do mês corrente. Foi perpetrado por um indivíduo de 21 anos que agrediu fisicamente até a morte um guarda de um estabelecimento comercial, alegadamente por este ter lhe retirado, portanto, fraudulentamente, um valor monetário de 300 meticais. Portanto, o indivíduo encontra-se neste momento detido na 6ª Esquadra da PM Cidade de Maputo, aguardando pelos trâmites subsequentes, portanto, deste processo, que culminarão esses trâmites com o julgamento do mesmo. Destacamos ainda o desmantelamento de 4 quadrilhas que se dedicavam ao consumo e venda de estupefacientes nos bairros de Maguanine A, Maotas e Chamangulo C. Na posse, portanto, desses indivíduos que compunham tais quadrilhas, foram apreendidos 10 kg de cannabis sativa, meio quilo de cocaína, 150 gramas de heroína e 3.500 meticais, que se acredita seja, portanto, produto de venda de tal droga. Portanto, esse desmantelamento dessas quadrilhas é o fruto, portanto, das rusgas seletivas e dirigidas que o comando da PM Cidade de Maputo tem levado a cabo em vários bairros da cidade de Maputo. Portugal celebra hoje a revolta dos militares que, a 25 de abril de 1974, levaram a cabo um golpe de Estado militar, pondo fim ao regime ditatorial do Estado Novo, liderado por António de Oliveira Salazar, que governava o país desde 1933. O general Costa Gomes chega a Portugal e dá um relatório. Pessoalmente, Costa Gomes contou-me que no relatório ele dizia: as Forças Armadas em Moçambique estão à beira do colapso. Porquê? Rendiam-se em toda a parte, ele teve consciência que estávamos a controlar, e ele acrescentava: a sul do Rio Save só tem 8 batalhões, e a Frelimo já entrou na Zambésia, já entrou em Manica, já entrou em Sofala. Isto não se deveu também ao descontentamento que havia mesmo em Portugal em relação à continuidade destas guerras coloniais também? Havia um descontentamento, uma repulsa tão grande, que Portugal é o único país no mundo em que houve mais refratários e desertores do que pessoas que integraram as Forças Armadas. Mágoas. Bom, toda a gente perdeu os seus filhos, os seus maridos, os seus irmãos. Lá, cá, em Angola, na Guiné-Bissau, em muita parte. Sempre há essa recordação, essa ferida. Agora, os soldados do tempo que passou, soldados do colonialismo, soldados do fascismo, deve haver aí alguns. Não aqui. E assim seguimos a um breve intervalo, mas antes a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo poderá estar uma máxima de 28 graus e mínima de 19, Xai-Xai 29 de máxima e mínima de 17, Inhambane 28 de máxima e mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira 28 de máxima e mínima de 22, Chimoio 25 de máxima e mínima de 19, Quelimane 32 de máxima e mínima de 21, Tete poderá estar uma temperatura máxima de 23 graus e mínima de 21.
Para a zona norte do país, Nampula, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e mínima de 20. Pemba, 30 de máxima e mínima de 21. E Xinga poderá estar uma temperatura máxima de 25 graus e mínima de 13. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne a Finambaila, expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos e filho, claro. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui.
É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência. Junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta para o jornal. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural atribuiu mais de 1000 doates ao distrito de Inhassoro, província de Inhambane. Tal como vem acontecendo em vários pontos do país, 1.500 cidadãos da localidade de Mangungumete receberam títulos de doate. Na ocasião, o governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, fez menção ao projeto Terra Segura, que visa garantir a entrega de doate pelo país e apelou à população a registrar os seus títulos de modo a legalizar o uso da terra. Terra segura, para aquela terra que a nossa população já tem e já está a usar, ter documento e registrar. Queremos pedir àqueles todos que receberam aqui simbolicamente e aqueles que vão receber os cerca de 1.500 doates que vamos distribuir para pegarem neste papel, registrar, para que consolidem este título de uso e aproveitamento de terra. Depois do distrito de Inhassoro, o projeto Terra Segura irá abranger outros distritos da província de Inhambane. Aqui na província de Inhambane nós estamos presentes também no distrito de Jangamo, onde neste momento registramos cerca de 16 mil. No próximo mês de maio vamos proceder à entrega de parte desses 16 mil, acredito que será perto de 5 mil, 6 mil em Jangamo. Os beneficiários da localidade de Mangungumete avaliam positivamente a iniciativa e garantem ser importante para o futuro das gerações vindouras. Estou a me sentir bem, porque nos tempos eu não tinha nada, só estava a ficar só na terra, não sabia que a terra tem que resistir, mas agora que a terra já está resistada, eu estou a me sentir bem. De facto, certifica que aquela terra é meu. Para os meus filhos, os meus sobrinhos, vão ficar garantidos com este documento que de facto a terra era do meu pai, era do meu tio, era do meu avô. Pelo menos 32 pessoas morreram vítimas de uma explosão que aconteceu num complexo petroquímico no México na semana passada, segundo um novo balanço revelado pela petrolífera Pemex. As equipas de resgate estão no terreno para ver a possibilidade de encontrar mais corpos. Segundo a empresa Pemex, foram encontrados mais corpos no domingo durante os trabalhos de limpeza e remoção de escombros. A explosão desencadeou no pânico da população de Coatzacoalcos, no leste do México, onde se localiza o complexo petroquímico. O impacto foi forte de tal modo que, além de óbitos, a situação causou ferimento a mais de 100 trabalhadores, vítimas de queimaduras. Apesar da situação, as autoridades dizem que a maioria das vítimas já saiu do hospital. O complexo petroquímico em causa existe desde os anos de 1970 e um dos seus setores teve recentemente obras de modernização. Foi precisamente nesta parte que se deu a explosão. A Pemex reconheceu que uma fuga esteve na origem da explosão, mas as investigações prosseguem para determinar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. A quando da explosão, as autoridades avisaram a população local e, sobretudo, a de Coatzacoalcos, para ficar em casa devido à presença no ar de compostos químicos que poderiam causar queimaduras na pele. Um dos cantores mais famosos de África, especificamente do Congo, morreu durante um concerto. O caso que aconteceu este domingo na Costa do Marfim está a chocar milhares de fãs. O cantor congolês Papa Wemba morreu durante um espetáculo bastante concorrido na região de Abidjan, na Costa do Marfim. Segundo a televisão BBC, o cantor de 66 anos caiu inanimado quando atuava e já não foi possível reanimá-lo. Aliás, o cantor caiu inanimado no chão enquanto o resto do grupo que o acompanhava continuou a tocar e a dançar sem se terem apercebido do que realmente se estava a passar. O óbito foi declarado no local.
O cantor atuava no decorrer de um festival de músicas urbanas de Anumabo. A causa da morte ainda é desconhecida, mas sabe-se que Papa Wemba havia sofrido há poucos meses de malária cerebral, o que ditou o seu internamento num hospital em Paris. Comovidos com a situação, vários fãs têm estado a fazer homenagem com a realização de espetáculos em sua memória. Está tudo dito no jornal. Obrigado pela preferência. Nós voltamos amanhã quando for exatamente 19h55. Até lá.